Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Bom, pessoal, estamos aí, né? Fazendo agora os minutinhos antes da leitura do Evangelho, da sua reflexão, né? A gente vai ter uma reflexão muito interessante hoje. Né? E está entrando alguém. Quem é que chegou aqui? Doutora. Quem é? E não estou conseguindo ler, não. Boa noite, paz e bem. Uma doutora, mas tá, o lugar tá ruim de eu ler. Acho que Evelyn. Pô, não estou sabendo quem é, não, mas você é muito bem-vinda. Né? Chegou mais alguém. Se é. Ah, Evelyn, agora eu já sei quem é. Ô, Evelyn, boa noite, paz e bem. Chegou também Cibarata. Boa noite, paz e bem. Agora que eu olhei aqui a Evelyn, eu já sei quem é. Que bom que você está aqui, menina. Né? A gente daqui a pouco está começando, a gente gasta os primeiros minutinhos aqui para a gente fazer a nossa... receber as pessoas, né? Afinal de contas, a gente tem que dar um tempo para as pessoas verem que a gente chegou, né? E assim, acho que é muito importante a leitura de hoje, ela é muito atual. Né? É impressionante como os evangelhos ligados à profecia, eles são atuais. Né? Porque, na verdade, a relação do mundo com a profecia não muda. Pode passar... Foi assim há 2000 anos atrás, foi assim há 5000 anos atrás. E daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, vai continuar sendo assim. Né? Eu vivo dizendo que a profecia é uma das tarefas mais importantes da igreja e, ao mesmo tempo, é uma das que é mais intolerada que tem. As pessoas não toleram a profecia. É muito raro que as pessoas tolerem a profecia. Então, elas normalmente reagem contra a profecia. E por isso que ela é atual. Que a gente assistiu esse tipo de coisa ontem. Né? E eu vou ser obrigado a fazer uma fala sobre isso, porque eu sei que o mundo que assiste a live é católico, mas eu sou. Ô Carla, boa noite, paz e bem. Eu sou católico, vocês sabem disso, e o espetáculo de ontem para nós católicos foi um espetáculo assim vergonhoso, inaceitável. E vocês vão ver que tem tudo a ver, paz e bem, Carla, tem tudo a ver com a profecia de hoje, com a leitura de hoje. Né? E vocês vão entender muito bem. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração.
do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes quem queria entrar. Quando Jesus saiu, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Sabe, às vezes a gente ouve falar de profecia e a gente não entende direito o que é profecia. Eu falo muito sobre isso e eu peço que vocês guardem isso. O profeta faz 3 coisas. Em qualquer profeta da Bíblia faz 3 coisas. E nenhuma delas é adivinhar o futuro. Tá? Nem todos os profetas fazem milagres. As 3 características do profeta é mostrar o que está errado, ensinar o que é certo e nos chamar para sair do erro para o acerto. E é por isso que o profeta incomoda. É por isso que as pessoas reagem ao profeta. Porque o profeta, ele faz uma crítica da sociedade. Sabe? E aqui eu falo ainda sobre efeito da emoção, do impacto que eu vivi com as cenas de horror que nós presenciamos em Aparecida. Para quem não sabe, Dom Orlando Brantes faz sempre a missa das 9 horas. E todas as missas das 9 horas ele faz crítica social. Porque esse é o papel dele. Ele é profeta. Ele tem de ser profeta porque ele é bispo da igreja e o bispo deve ser profeta. Como é profeta Dom Vicente, como é profeta Dom Mauro Morelli, como foi profeta Dom Paulo Arnes, Dom Pedro Casaldaglia, como foi profeta Dom Oscar Romero, como foi profeta Dom Helder Câmara. É obrigação deles. Oi, Fernando, boa noite, paz e bem. É obrigação dos bispos se manifestarem e criticarem. O que está errado é para ser indicado. Que os padres não façam, que os diáconos não façam, que os leigos não façam, porque talvez eles tenham medo. Nós entendemos. Mas os bispos, eles devem se manifestar. Paz e bem, fala o nosso amigo Algarte, né? A Carla, me orgulha de nosso clero, diz a Carla. Eu me orgulho também. Eu me orgulho de fazer parte de um clero que tem uma história de profecia. Né? Paz e bem, Carla. E ele falou a verdade. E isso incomodou muita gente. Sabe, pessoal, quando Jesus fala aqui, ai de vós que construís os túmulos dos profetas, a gente às vezes pode não entender, mas construir um túmulo não é uma coisa boa? Depende. Depende. Se você constrói um túmulo só para ter um verniz de bonzinho, um verniz de seguidor, um verniz de cuidador. Ah, olha, o Bernardo é maravilhoso, ele fez um túmulo para o profeta, fantástico. Mas eu tenho que condenar o mal feito. Eu tenho que dizer que você não pode aceitar calado que uma pessoa seja perseguida num santuário. Sabe, talvez vocês não saibam, mas a tradição do santuário existe há séculos. Peguem a história do Corcunda de Notre Dame,
Quando o arquidiácono quer fazer mal junto com o exército, o arquidiácono querem fazer mal ao corcunda. Oi, Daniela, boa noite, paz e bem. O corcunda foge para a catedral e grita santuário, porque a palavra santuário evoca a palavra de proteção. Se a pessoa está no santuário, ela está protegida pela igreja. Se um peregrino chega a um santuário, ele será acolhido, será cuidado e protegido pela igreja. Quando eu vejo pessoas perseguirem alguém dentro de um santuário, me desculpem, você profana a essência do santuário. Você está construindo o túmulo do profeta. E você está, na verdade, dizendo que é certo. Isso deve ser condenado. Bernardo, mas eu não sei como fazer isso. Se você não sabe, tudo bem. Mas você pode, pelo menos, afirmar perante Deus. Sabe, às vezes tem pessoas em situações muito difíceis, situações muito complicadas, e não é fácil. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Não é fácil, às vezes, enfrentar uma sociedade, até porque a gente sabe, como está escrito aqui, que pessoas matarão profetas. E vamos combinar, ninguém é obrigado a pôr sua vida em risco. Ninguém. Então, às vezes, você pode ter dificuldade. Bernardo, não dá para eu fazer isso. Tudo bem. Quem sou eu para dizer que você tem que fazer? Eu não conheço a sua vida perfeitamente. Jesus conhece. E ele sabe do seu aperto, ele sabe da sua dificuldade. Fala para ele. Senhor, eu queria muito ter capacidade, ter possibilidade de condenar isso. Mas eu não tenho, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou revoltado. Fala isso para ele. Tenho certeza que isso vai fazer diferença. Jesus está denunciando aqui justamente que os fariseus e os mestres da lei tinham uma religião de aparência. Vós, mestres da lei, têm a chave da sabedoria. E a sabedoria não é o conteúdo de livros, não. Eu tenho um monte de livro aqui. Mas não é essa a sabedoria. A sabedoria de Deus é a sua palavra. E você conseguir levar a palavra para a sua vida, dentro da sua realidade. Essa é a sabedoria. Jesus fala, vocês têm a chave da sabedoria, porque eles sabiam entender tudo. Eles tinham uma formação. Mas vocês não entram. É exatamente isso. E existe um monte de gente que bate no peito dizendo que é católico, é cristão, que é isso, que acredita em Jesus, que daria a vida por Jesus. Tem gente que diz que é mariano, refere-se a Maria como tão boa mãe, mas não entrou na porta. Não viu Jesus na pessoa com fome. E por isso vaia a oração que pede para acabar com a fome das crianças. Que não viu Jesus junto com seu pai, trabalhando na marcenaria, sofrendo lá. E por isso vaia a oração que pede que as crianças não trabalhem. É esse o que Jesus está denunciando aqui. É isso que irritou os mestres da lei quando ele fala: vocês estão errados, vocês mataram. Seus pais mataram o profeta e vocês são responsáveis pelo sangue. O sangue será cobrado dessa geração, não da pessoa, mas da geração, do conjunto da sociedade. E ele fala de Abel a Zacarias, toda a linhagem de profetas. E eu vos digo, quem sou eu? Mas eu mesmo assim eu vos digo, que eu temo mesmo, que essa geração seja cobrada do sangue de João até o último profeta da nossa. São aqueles que se preocupam com a igreja
Ah, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo perseguida, mas se calam frente às ameaças de morte do padre Júlio Lancelotti. São aqueles que ignoraram que há 70 e tantos anos atrás, padre Bournier, que foi impedir que mulheres que estavam sendo torturadas, foi lá tentar salvar aquelas mulheres. E o agente da ditadura deu um tiro na cabeça dele. Dizem que queria pegar o bispo. Ignoram isso. Carla está falando aqui, doutor, toda vez que vejo as pessoas no pátio das paróquias panfletando para políticos, eu vou até a secretaria. Não concordo, nem eu, não concordo. E não interessa quem seja o candidato. Entrou alguém aqui, que eu não estou vendo. Ô, Gláucia! Mozinho, a Gláucia lá de Castelo, sua amiga. Gláucia, mozinho está aqui. Também não concordo, Carla. Como profeta eu tenho que dizer e siga a orientação da CNBB. Nós não podemos permitir a exploração da fé. Não se manipula a fé para fins eleitorais. Sabe, pessoal, é esse verniz de religião, essa capinha de religião, esse negocinho de dizer, ah não, eu vou fazer isso pelo Brasil, eu vou fazer aquilo pelo Brasil, eu vou rezar o terço, a hora santa, a novena pelo Brasil, mas se calam frente à fome, se calam frente ao desemprego, se calam a falta de educação, do investimento na educação, da falta do investimento na saúde. Pessoal, se Deus quisesse, Ele nos salvava sem nos encarnar, sem se encarnar no corpo de uma pessoa. Se Ele encarnou, é porque o corpo é importante. Quantos de vocês já leram Mateus 25, 31 a 46? Já devem estar enjoados de eu falar isso. Mas ali está a chave da salvação. Vocês precisam sim de oração. Vocês precisam sim de novenas, de terço. Precisam da hóstia consagrada no momento oportuno da reconciliação. Mas nós precisamos ser profetas. Nós não podemos nos calar diante do mal. Nós não podemos virar e dizer assim, eu vou ficar quietinho. Até digo, repito, se for que te ponha em risco, se for uma coisa que vai te dar algum prejuízo, vai te expor numa situação conflituosa com a sua família, não faça isso. Sabe, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode se expor, como está aqui. Eles matam profetas. Então, não se exponha em demasia, não corra um risco muito grande. Nós assistimos pessoas sendo perseguidas, tendo que se esconder para não serem agredidas. Nós temos mais de 70 notificações de violência política. Eu acabei de ler uma denúncia que o batalhão, 24º Batalhão de Engenharia, Batalhão de Infantaria Leve, sediado no Maranhão, está coagindo alguns dos seus militares porque declararam voto num candidato. Então vocês não precisam se expor. Você não concorda com o que aconteceu? Fala com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, desde que isso não crie problema. Tá? Mas no seu íntimo, se revolte. Se você não puder falar com ninguém, se revolta no seu íntimo. Se você não puder falar com ninguém, na sua oração você fala, Senhor, perdão por isso. Não fui eu que cometi esse fato, mas eu me sinto mal com isso. E eu lhe peço perdão pelos outros. Eu lhe peço perdão por aqueles que ainda não se converteram e ainda não viram o pecado que fizeram.
Sabe, talvez se esses mestres da lei e se esses fariseus que estão aqui tivessem olhado e falado, nossa, Jesus está certo. Eu vou parar para pensar. Nicodemos fez isso. José de Arimateia fez isso. E eles entraram para a história da igreja com outra forma, de outra visão. Nicodemos não podia se expor, ele foi se encontrar com Jesus às escuras, à noite, porque não podia se expor. Que ele era cristão, até ele pediu o corpo de Jesus e colocá-lo no túmulo que ficaria vazio. Tenho certeza que José de Arimateia não sabia. Ele não podia imaginar que aquele túmulo que estava vazio, que era da propriedade dele, que estava vazio, se tornaria o túmulo mais importante de toda a humanidade. O túmulo de onde brotou o sol da salvação. Tenho certeza que ele não sabia disso. Tenho certeza que ele se expôs de uma forma grande ao fazer o pedido. Mas ele tinha condições de fazer isso. Não iriam matá-lo, como mataram vários outros. O que não podemos é nos contentar com uma religião de aparência, uma religião de falsidade. Como foi dito outro dia, não adianta limpar o prato e limpar as mãos e não limpar o coração. Sejamos limpos por dentro. Como dizia Dom Oscar Romero, profeta, martirizado, massacrado, morto durante a missa, um dos 3 mártires que foram assassinados durante a missa, um dos 3, o único das Américas, ele dizia assim, uma religião de muita missa dominical e injustiças durante a semana não agrada a Deus. Sabe, tenho certeza que se você gasta um tempo da sua vida ouvindo essa live, é porque você não tem uma religião de aparências. Mas, por favor, pessoal, pensa seriamente, porque eu acho que dentro do possível de cada um, nós não podemos ficar calados com tamanho sacrilégio. Mesmo que isso possa trazer algum problema, se você tiver condição, se manifeste. Se você não tiver condição, não se manifeste. Eu estou pedindo a você, se você tiver condição, se manifesta. Se fosse expor, se fosse arriscado para você, não se manifesta. Tá? Porque a gente sabe que o peso é grande. Agora, pelo menos, reza hoje, pedindo pela conversão dessas pessoas, para que o sangue dos novos profetas não caiam sobre a nossa geração. Amém? Bom, pessoal, talvez a minha reflexão hoje não tenha sido como habitualmente vocês assistem as minhas reflexões. Eu entendo, mas eu sempre falei com vocês com absoluta verdade. Eu sempre falei com vocês que eu falo o que está no meu peito, que está no meu coração. E às vezes é difícil. Né? Então, tá aí para isso, né? Padre Zezinho vai encerrar o perfil dele. Sério? Nossa, não estava sabendo disso não. Né? Padre Zezinho é uma referência para muitas pessoas. Né? Nem sempre eu concordo com o que ele fala, às vezes não concordo, às vezes concordo, mas é uma referência, é uma pessoa que nos obriga a pensar. E Padre Zezinho, como cantor católico, tem um dos mais belos exemplos
de, de testemunho. A Evelyn está dizendo, amém, muito bom. Que bom, Evelyn. Sabe, ele tem uma música, assim, um certo Galileu, que é uma música que eu gosto muito, conta a história de Jesus. E a música fez um sucesso tremendo, maravilhoso e tal. Anos e anos depois, décadas depois, ele se encontra com o bispo e ele fala assim, Padre Zezinho, sua música Certo Galileu é maravilhosa, mas ela tem um erro. Qual o erro, meu bispo? Você parou na morte. Jesus teve paixão e morte, mas Jesus ressuscitou. E esse pedaço não está na música. E aí o que Padre Zezinho faz? Ele faz uma nova estrofe para a música. Sabe, e isso é muito importante, porque a gente vê certas pessoas que ficam fixadas na paixão e morte, mas não falam da ressurreição. E é por isso assim, que eu acho bonito. Né? Eu acho bonito quando você vê uma pessoa ligada à igreja, que ouve da igreja e se corrige. Quem dera que todos fizessem isso. Bom, pessoal, já estou estourando o meu tempinho, porque vocês sabem que eu gosto de acabar antes das 20 horas. Então vou me despedir, marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30. Tá? Se puder vir, vem. Amanhã também eu devo subir aí uns 15, 20 vídeos para o canal no YouTube. Tá? Eu fiquei muito atrasado pelos 2 momentos de doença, mas agora eu estou voltando, acho que eu vou subir boa parte do que está faltando. E amanhã, 19h30, a gente se encontra. Até lá eu vou deixar vocês com a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, que a força do Senhor seja a vossa, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tá? E vamos adiante. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.